Amados, é uma carta, né? Carta aos Filipenses. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. É um texto gigante demais. Porque se nós formos entender o contexto desse livro, o apóstolo Paulo, em todo o contexto da carta, fala muito de alegria. Fala de contentamento. Fala de felicidade. É uma carta muito feliz. Aí quando nós vamos olhar para dentro do texto, e quando nós vamos estudar um pouco esse texto, nós vemos que essa carta, escrita com tamanha alegria, tamanho contentamento, foi escrito por um homem fantástico, porém, em um momento muito difícil da vida dele. E eu quero começar essa mensagem hoje com um alerta para mim e para você. O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe as dificuldades que nós passamos, e mesmo assim, o Senhor ainda conta comigo e com você. As lutas, os momentos de dificuldade não são para a nossa derrota. E Paulo vem nos ensinar, com essa carta ele prova com a vida dele que é possível fazer, mesmo quando tudo parece contrário. Quando tudo grita que não dá. Quando tudo diz para nós não é possível. Você pode perguntar, se você não conhece o contexto da carta, por que você está falando isso? Porque Paulo, o apóstolo, escreve essa carta de Roma. Ele estava acorrentado, preso, não podia estar com os irmãos daquela igreja, por mais que ele os amasse. E ele ainda escrevia alegre, e não era de fachada, contente, porque por mais que ele ainda estava preso, ele ainda continuava servindo a Deus. Ele continuava fazendo a vontade de Deus. Ele continuava sendo grato a Deus. Ele continuava sendo usado por Deus. A luta que você está passando, e de repente você pode pensar assim: nossa, nesse momento tão difícil da minha vida, acho que todos nós já pensamos isso. Eu não posso fazer nada por Deus. Nossa, estou numa crise emocional, estou numa crise financeira, estou numa crise espiritual. Nossa, me sinto... não posso fazer nada. E Paulo vem para nós e diz assim: ei, você pode fazer tudo. Você pode falar assim: nossa, mas nós estamos falando do apóstolo Paulo. E eu digo: nossa, nós estamos falando de mim e de você. Qual a diferença? Gente, não tem idolatria, porque Paulo era homem, igual eu e você. Passava por dificuldades igual ou até pior do que eu e você. E mesmo assim ele superava as dificuldades. Ele mostrava que estava impedido sim de viajar, de pregar, de ir até o lugar. Ele estava impedido de abraçar os irmãos. Ele não podia ter essa conexão, não podia. Mas ele não estava impedido de orar, de buscar, de receber de Deus. E da forma que ele pudesse entregar isso às pessoas. Sempre Deus colocará uma oportunidade para que nós possamos fazer algo. Quem trabalha comigo sabe. Eu tenho um lema. Tem momentos na nossa vida, e vocês já ouviram eu falar isso aqui muitas vezes. Tem momentos da nossa vida que nós estamos tão cheios, né? Tão fortes, tão poderosos, e a gente vai com força e vai correndo e sai quebrando grilhões, sai quebrando muralhas, sai despedaçando, sai, e a gente faz coisas grandiosas e faz muito rápido, e vai mais longe, vai mais rápido, e vai. Só que existem momentos que a gente não está tão
também assim, está acontecendo muitas coisas. Às vezes uma crise financeira, às vezes um luto, às vezes uma crise familiar, às vezes um problema emocional, às vezes uma dificuldade com o filho, às vezes uma dificuldade com o marido, trabalho. E às vezes a gente não está conseguindo correr. E que eu sempre digo para quem trabalha, para quem está comigo: não está correndo agora, mas continua andando. A única coisa que nós não podemos fazer é o quê? Quem sabe? Parar. Existem momentos, irmãos, que a gente vai correr. Pá. Existem momentos que a gente vai andar. E às vezes vai ser penoso até andar. Vai ser penoso. Quem já não passou por isso? Só que Deus nos aconselha: não para, porque através de ti, vamos fazer como Jesus, lá com aquela mulher do fluxo de sangue, de ti também pode sair virtude. Correndo ou andando, mas o Senhor nos convida sempre a estar olhando para Ele, observando o direcionamento dEle, a instrução dEle. Agora não está dando para correr, Jesus, estou sem força. Mas Ele diz para nós: continua andando. Não pare e não retroceda. Essa é a palavra de Deus, como introdução dessa mensagem para nós. Irmãos, não use o argumento: eu não posso fazer nada. Isso, como filhos de Deus, não nos convém. Porque tudo que nós fazemos não é mesmo pelas nossas forças. Porque tem dias que a gente não tem força, mas nada e nunca será sobre o que nós podemos, mas o que Ele pode. Pastor, você já passou por esses momentos? Nossa, e não foi um só não, hein? Não foi um só não, de pensar: agora eu não posso fazer mais nada. Aí Deus vem com aquela voz mansa, suave, mas firme. Porque Deus, Ele é manso, Ele é suave, mas Ele não deixa a gente jogado lá se lamentando: ai, coitado de mim. Não, Deus fala: ei, eu te amo, eu te ajudo, eu te tomo pela mão, levanta e anda. Foi assim com Elias, quando Elias, naquele momento de tamanha dor, de tamanha exaustão, quis a morte, Deus falou para ele: come, descansa, bebe, levanta e vai. Deus falou para ele: coitadinho de você, Elias já fez tanta coisa, ô homem maravilhoso, homem que fez minha obra, agora deita aí, você é um coitado, descansa mesmo, fica aí. Agora alguém, não, Deus falou para ele: come, bebe, levanta, anda, porque o caminho ainda é longo. Existe momento de descanso, mas mesmo no descanso, Deus ainda fala para nós: continue. Irmãos, não é sobre estar correndo o tempo todo, mas é permanecer o tempo todo. A palavra, uma das palavras que Deus tem ministrado muito ao meu coração é: permaneça. E permanecer é conectado na videira, porque é de lá que sai toda a vida que nós precisamos. Paulo, ele sabia disso e ele continuava. Porque Paulo, ele sabia de algo que nós precisamos aprender, se você já não sabe. A agenda, o cronograma, o que Paulo ia fazer não dependia dele, dependia do Senhor. A agenda de Paulo, o cronograma de Paulo, tudo que Paulo ia realizar, não dependia dele. Não era ele quem fazia. E eu te pergunto: quem que está no comando da sua agenda? Quem que está no comando dos seus dias? Quem que está te direcionando? Eu gostaria de ter uma agenda dada pelo céu, no dia 1º de janeiro de cada ano, escrita assim: Carla, você vai fazer isso. Carla, você vai fazer isso em janeiro, fevereiro, março. Mas Deus não faz isso. Alguém já recebeu essa agenda detalhada de Deus? Eu não recebi, queria receber. Mas Deus não dá uma agenda detalhada para nós. Ele apenas fala: permaneça e eu vou traçando a rota. Permaneça e eu vou mostrando o caminho. Permaneça que eu vou te conectando, eu vou abrindo.
de repente a gente tem um cronograma e se Deus precisar mudar, Ele muda. Ele é o dono. Ele é aquele quem faz, é Ele quem dita as regras. Amados, entrega a tua agenda para Deus. Eu tenho um cronograma na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas, né? Eu levanto e eu tenho uma agenda na minha cabeça. Eu tenho que fazer isso, a gente faz um monte de coisa, então a gente tem que se organizar. E tem que se organizar, não tem como. Faz isso até meio-dia, de mês, e eu... Mas se Deus quiser mudar isso, Ele muda. Eu tenho um cronograma da igreja na cabeça. É evento de mulher, é evento de criança, é evento de não sei o quê, é célula. E a gente, a liderança sabe, a gente tem um cronograma. Mas se Deus de repente fala assim, epa, muda aqui, muda ali. Tá bom, Deus. É Ele que está no controle. Deus está no controle da tua agenda? Ele estava no controle da agenda de Paulo. Por isso que estava tudo tão certo. Por isso que Paulo fazia coisas tão extraordinárias. Muitas vezes nós somos tão rígidos. E muitas vezes nós queremos fazer isso na força do nosso braço. E Deus fala, agora não. É por aqui, é por aqui. Você tem a sensibilidade de ouvir Deus na direção das tuas finanças, na direção da tua casa, no governo do teu ministério eclesiástico. Você tem. Se não tiver, irmãos, é melhor começar a colocar essa agenda diante do Senhor. Porque tudo vai bem quando Deus está conosco. Deus, Ele está conosco. E nós precisamos estar totalmente alinhados com a vontade dEle para sermos frutíferos nessa terra. Porque quando nós frutificamos, todo mundo que está conectado a nós é abençoado. Quando você segue um cronograma, você é abençoado. E as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas. Homem, olha aqui para mim. Marido, pai, quando você segue o cronograma de Deus, a sua família é abençoada. Quando você está alinhado com o céu e você ouve o direcionamento para onde você tem que ir, a tua casa, ela é abençoada. Mulher, mãe, se você ouve o direcionamento de Deus, seus filhos estão debaixo de bênção. Se o seu cronograma está sendo direcionado pelo céu, você, por mais que tenha uma vida corrida e atribulada, muitas vezes com tantos afazeres, se você ouvir a agenda do Senhor, seus filhos não vão se perder. Seus filhos não vão ficar carentes de mãe. Mas eu trabalho fora. Mas você será conectada de uma forma tão maravilhosa com o céu que os seus filhos não vão se perder. Seus filhos não vão ficar sem conexão. Seus filhos não vão se perder de você e você não vai perder ali o governo da sua casa, a ajuda com seus filhos. Cada um de nós, quando nós estamos ouvindo a agenda do céu, nós somos beneficiados. E as pessoas ao nosso redor também são. Só que também em contrapartida, quando nós estamos desconectados daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós perdemos e todos que estão ao nosso redor também perdem. Quando a gente vai na força do nosso braço, fazendo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, sem ouvir o direcionamento de Deus, porque Deus permite que a gente faça isso. Faz do jeito que a gente quer. E só não tem como Ele abençoar como nós gostaríamos. Porque às vezes estamos tão desconectados do céu e queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. E Deus não trabalha assim. Deus não segue as nossas ordens. Então se conecta, como Paulo fazia. Vamos lá. Quero pensar em 3 coisas principais para nós prosseguirmos na mensagem de hoje. Pensando nesse texto de Filipenses, pensando no apóstolo Paulo, pensando que Paulo, ele estava conectado com o céu, ele tinha a agenda dele ligada com a agenda do céu. Paulo não estava no melhor momento da vida dele, porque ele estava preso a soldados, acorrentado a soldados o tempo inteiro, 24 horas, mas ele não perdia a oportunidade de fazer a obra de Deus, mesmo numa condição que para nós parece o fim do mundo. Ele continuava. Por que Paulo continuava? Porque em Filipenses 1, do 3 ao 6, nós vemos ele poderosamente, com palavras de gratidão,
na boca dele. Nós vemos o apóstolo Paulo, nós não vemos ele: Senhor, não sei por que eu estou aqui preso. Olha, eu fiz viagens, eu abri várias igrejas, eu formei muitos pastores, e agora olha aqui injustamente. Nós não vemos murmuração, nós não vemos reclamação, nós não vemos blasfêmia, nós não vemos um homem irritado. Nós vemos um homem conectado, agradecendo. Ele diz assim: dou graças a Deus porque tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Olha, ele fala de novo no versículo 5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Gente, ele continua dizendo, agradecendo, não murmurando. Primeiro passo para quem quer ser vitorioso: seguir a agenda de Deus, viver uma vida extraordinária. O seu passado de dores, aquilo que você passou, não pode te prender mais. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. O passado de Paulo, e olha que Paulo já tinha sido preso, já tinha sofrido acusações, já tinha sofrido muitas coisas. Ele tomou a decisão de continuar, apesar de tudo que ele já tinha passado. Paulo decidiu focar nas memórias que glorificavam a Deus. Irmãos, a Bíblia nos aconselha em vários capítulos: traga à memória aquilo que te traz esperança. Por que será que a Bíblia nos aconselha, e Paulo também vem nos aconselhar, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, a não ficar preso nas coisas que já nos aconteceram? Porque todos nós aqui e lá, com certeza já tivemos coisas ruins na nossa vida. Só que a vida, ela é feita de escolha. Eu posso ficar na minha memória, trazendo na minha memória tudo aquilo de ruim que me aconteceu. Nossa, né, eu perdi isso. Nossa, aconteceu isso. Essas coisas não somem da nossa vida, ficam na nossa memória. Mas o que Paulo está dizendo é que eu posso ficar remoendo isso, as dores, os dramas, os traumas, os abandonos, as dificuldades, ou eu posso trazer à memória as coisas boas que Deus tem certamente feito nas nossas vidas. Você pode falar assim: é porque você não conhece a minha vida, olha quanta coisa ruim. Irmão, você está aqui hoje, e se você partir hoje dessa vida, você vai morar com o Senhor Jesus. Se quer um motivo para ser feliz, você conhece o Evangelho. Tem muita gente hoje lá fora que não sabe quem é o Deus que você crê, que não tem conexão com o alto. E o Senhor hoje nos chama para essa verdade. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E Paulo trazia à memória tudo o que havia acontecido com ele. Gente, lá, olha, algumas coisas só. Ele tinha chegado na cidade e uma mulher chamada Lídia tinha se convertido. Ele trazia à memória o carcereiro e a família saindo da prisão e aceitando o Senhor Jesus. Ele trazia na memória uma jovem que havia sido liberta. Você traz na sua memória o quê? O Senhor está nos chamando a uma realidade. Irmãos, entenda em nome de Jesus: todos nós temos motivo para nos lamentarmos. Todos nós temos motivo, tem dia, para não sair da cama. Todos nós temos motivos para gritar, xingar e coisas mais horríveis ainda. Mas a vida que o Senhor nos proporciona é: traga à memória aquilo que te dá esperança, porque ficar alimentando a sua mente, a sua alma de coisas ruins não vai te levar para lugar nenhum. Foca nas coisas, nas pessoas que você já evangelizou, nos filhos que você está aí criando. Pai, mãe, o que você tem feito de bom? Olha para os seus filhos. Olha para a sua família. Olha para o que Deus tem feito no teu coração. Paulo nos ensina: as vitórias do ministério não está em ganhar sempre,
mas em permanecer conectado com Ele, trazendo à memória as coisas boas que Ele já fez nas nossas vidas. Quer ser curado? Traga à memória as coisas boas. Permita que Ele traga a sua memória. E não me diga que você não tem memória boa, porque Deus, Ele é Deus. E Ele tem feito coisas boas. Lembra do dia que você aceitou Jesus? Lembra do dia que alguém falou de Jesus para você? Do dia que você passou pelas águas do batismo? Lembra daquilo que Deus tem feito por você. Segundo, o presente, o dia de hoje. Primeiro foi o passado. Não fique preso lá nas coisas ruins e traga a memória. Segundo, a alegria hoje, no meio das lutas e das tribulações. Paulo, como eu já disse, está preso, mas não está paralisado. Você pode estar falando assim para mim: eu estou numa circunstância ruim, mas você não está paralisado. Você pode não estar correndo, mas você não está paralisado, paralisada. E Paulo também traz essa memória para nós. Ele entende que prisão coopera para o avanço do Evangelho. Você pode falar: como assim? O que eu estou passando vai cooperar? Vai te amadurecer. Vai trazer a certeza que Deus está agindo na sua vida. E Paulo, ele estava preso literalmente, acorrentado a soldados da guarda de Roma. E os guardas iam trocando turno. Saía um, vinha outro. Cada um que se algemava, Paulo evangelizava. Vocês conseguem entender? Um homem preso injustamente, está ali. E aí ele falando do amor de Deus. Deus usando uma prisão para ganhar todos aqueles soldados. Deus pode usar a tua prisão, a tua dor, para ganhar as pessoas que estão ao seu redor, que chegam a você. Tudo depende de como você se comporta. Paulo se comportou como o evangelista, o apóstolo que ele era. E nós nos comportamos de que forma? E Deus tem trazido a nossa memória para nós mudarmos a nossa postura. Se a nossa postura era de qualquer outra coisa, hoje Ele nos chama a uma postura de filhos que, mesmo na circunstância ruim e difícil que chega na casa de todo cristão, nós ainda podemos usar isso para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Então pega a sua mão e diga assim: a minha dor, a minha dificuldade, a minha luta será usada para a glória do Senhor. Eu decido como eu vou me comportar. A decisão não é minha. A decisão é minha em relação às minhas dores, às minhas lutas, às minhas dificuldades. Uma coisa recente que me aconteceu, que não é surpresa para vocês. Minha mãe faleceu faz 3 meses e pouquinho. Nós enterramos a nossa mãe na segunda-feira, que era membro da nossa igreja. E durante aquela semana foi uma semana muito difícil. Porque se perder alguém que não vale nada, já é difícil. E se perder alguém que vale tudo para você, gente, não vale nada, é gente que não, às vezes não acrescenta muito na sua vida. Passou pela sua vida, mas não acrescentou muito. Mas perder uma pessoa que era tua base, tua intercessora, alguém que estava do teu lado, que caminhou com você. Eu falo para meus filhos, é a melhor pessoa que eu já conheci na face da terra. É muito difícil mesmo. Muito difícil. E naquela semana nós tínhamos um culto de mulheres marcado, nós enterramos a minha mãe na segunda-feira, para o próximo sábado, 5 dias depois. E eu pensei 59, 200 vezes, vou cancelar esse culto, não dou conta de fazer esse culto, não é justo eu fazer esse culto. E Deus ministrava no meu coração, você pode cancelar isso, você tem direito a isso, você está de luto. Mas aí Deus me lembrava da seguinte frase: o que sua mãe queria que você fizesse num momento desse? Eu falei: Deus, não fala um trem desse para mim não. O que ela sempre falou para você: Carla, vai e faz. Fia, ela me chamava de Fia. Fia, vai lá. Não,
A pessoa que mais acreditou em mim na vida inteira foi ela, mesmo quando eu não acreditava. Não vou contar a história porque não veio ao caso. Eu falei, farei o culto. Por que eu estou falando isso? Porque a vida é feita de decisão. E o nome do culto já estava estabelecido há tempos, das rachaduras à plenitude. E eu me considerava a pessoa mais rachada daquela semana, mais quebrada, mais nada. E Deus ainda falava no meu coração, não passa. Eu falava assim, vou passar para a pastora Sônia, vou passar para a pastora Leisa a mensagem, deixa elas pregar. Vou só no culto. E Deus falava, ministra. Eu falava, Deus, não exige um trem desse de mim. Ele falou, não estou exigindo, a decisão é sua. Se for outra, eu vou falar. Mas se tem alguém rachado aqui, é você. Então não fale, mostre. Por que eu estou falando isso? Porque a vida é de decisão, irmãos. A vida é de decisão. No momento de dor, Deus ainda pode usar você. No momento de crise, Deus pode usar você e Ele vai. Paulo mostrava isso com a própria vida. Ele não desperdiçava sofrimento. Sofrimento não era para lamentação, era para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Cristo será engrandecido, ele dizia, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo não sabia se ele ia viver, se ele ia morrer. Mas ele dizia, quer na minha vida ou quer na minha morte, quem vai ser glorificado? Cristo. Irmão, será que nós estamos com a nossa cabeça tão conectada com o céu, que estamos dispostos a pagar o preço pelo Evangelho? E aí, pastor Diego? Porque muitas vezes nós estamos aqui para recebermos bênção. E Deus tem bênção. Recalcadas, sacudidas, transbordantes para dar, entregar todo dia, toda hora. Mas Evangelho não é só sobre receber, é sobre entrega. Estamos dispostos a entregar as nossas rachaduras, as nossas dores, as nossas lamentações, os nossos lutos? Ou estamos dispostos a viver reclamando? A viver sofrendo, angustiado, nos sentindo a última das criaturas. E Deus diz para nós que o melhor dessa terra é nosso, mas a forma de nós nos comportarmos, isso, irmãos, muda tudo. Tem irmãos que ficam jogando a culpa nos líderes, fica jogando a culpa no pai, fica jogando a culpa no patrão, fica jogando a culpa na esposa, fica reclamando e paralisa. Mas Paulo nos ensina, ei, o Senhor está te chamando para fazer coisas extraordinárias. E nem sempre tudo vai estar tão gostoso como você gostaria. Está disposto a continuar mesmo quando tudo não vai bem? Paulo está ensinando um segredo. Terceiro ponto que Paulo também nos ensina. Primeiro não fique chorando pelo passado, nem lamente as dores do presente. E Paulo também fala sobre o futuro. Paulo nos ensina algo grandioso. Existe esperança e certeza em Deus. Cristo será engrandecido em qualquer tempo, em qualquer momento. Mesmo sem saber o que estava aguardando, o que viria, Paulo, ele nos aconselha a olhar para Cristo e prosseguir para o alvo. Ele dizia, para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Irmão, isso aqui é muito louco para nós, muito doido. A nossa cabeça muitas vezes não consegue entender isso aqui, por mais que a gente quer. Simplificando essa frase de Paulo, ele está dizendo, maravilhoso eu estar aqui, mas se morrer, melhor ainda, porque vou para o Pai. Paulo olha para o futuro com serenidade, porque sua esperança não está na circunstância, está em Cristo. Irmãos, a circunstância, o que está te acontecendo hoje não pode ditar as regras mais para você. É a dor? É a condição financeira? É a crise familiar? É um problema de saúde que muitas vezes você não estava esperando por aquilo e de repente, pum, aconteceu? O Senhor te chama, isso não pode mais guiar a tua esperança. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Amados, a nossa pátria não é aqui não. Nossa pátria é no céu e nós precisamos olhar para Ele. Quem olhar para o Senhor vai caminhar com muita certeza. Mas quem ficar olhando para a direita e para a esquerda vai ficar olhando as coisas ruins que estão acontecendo. Durante os meus quase 30 anos de ministério, eu tive que aprender a olhar para o Senhor Jesus para sobreviver.
Porque existe tanta coisa, acontece tanta coisa na nossa vida. Você sempre foi firme, poderosa assim? Não, tem hora que a gente tem vontade de olhar e correr para a direita, para a esquerda, sumir. Sabe essa vontade de desistir que você tem? Também tem. Só que aí a gente olha para o autor e consumador da nossa fé e sabe que tudo isso vai passar. 1000 vai cair à direita, 10.000 vai à esquerda, do outro lado e vai. Só que nós, se olharmos para o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus, vamos permanecer. Amém? Quem tem o olhar fixo no céu caminha na terra com firmeza. Paulo tinha direção e você tem o quê? Se baixaram o slide que eu mandei, coloca aqui. E para encerrar, eu queria encerrar com o slide. Se eles não colocarem, aqui deu. Eu queria que você lesse para nós encerrarmos a mensagem. Essa frase, mesmo preso, ainda frutífero, não é só para Paulo. Essa frase foi um ensinamento do apóstolo Paulo para mim e para você. Mesmo preso, você ainda pode ser frutífero. Eu gostaria de ler essa frase. Eu vou falar e você pode repetir se você quiser. Mesmo preso, vamos dizer com muita convicção, mesmo preso, eu ainda posso ser frutífero. Faz sentido isso para você? Amém? Mesmo que suas mãos estejam presas, sua oração nunca estará. Mesmo que seus pés estejam limitados, sua fé pode avançar. Mesmo que o futuro pareça incerto, Deus continua no controle. Depois eu vou colocar esse slide lá nas redes sociais. Se você puder, compartilha. Leia na sua casa. Faça isso ser verdade na sua vida. Mesmo que as suas mãos estejam presas, a sua oração, ela alcança lugares extraordinários, ela nunca estará presa. Mesmo que seus pés estejam limitados, sua fé pode avançar. Mesmo que o futuro pareça incerto, Deus continua no controle. Se você puder, fique de pé.